São Francisco Xavier, um gigante da missão. Francisco Xavier é um amigo de Jesus pouco conhecido, celebrado na liturgia católica no dia 3 de dezembro e na cidade de Salvador, celebrado no dia 10 de maio. São Francisco é o padroeiro da cidade do Salvador, capital do estado da Bahia. Pouca gente sabe disso. É devido ao milagre que ele realizou diante da oração de todo o povo de Salvador, que 2 vezes sofreu da peste. Em 1686, febre amarela, e o cólera morbus em 1855. Diante da intercessão dos santos, o atendimento foi imediato. Então, o movimento popular pediu às autoridades de celebrar esse santo no dia 10 de maio, conforme uma bula do Papa autorizou. Esse é o canto que foi cantado depois pelo povo de Salvador, um canto popular que diz muita coisa sobre o valor desse santo. São Francisco Xavier, grande amigo de Jesus, ajudai-nos nessa vida a carregar a nossa cruz, afastai de nós doenças, São Francisco Xavier, dai-nos força, dai-nos crença contra o mal que nos vier. Olha a cidade que é vossa, a terra de Santa Cruz. Dai que sempre ela possa consagrar-se a Jesus e no culto a vós prestado ressoem altas preces as vozes do povo amado que de vós nunca se esquece. São Francisco Xavier, grande amigo de Jesus, ajudai-nos nessa vida a carregar a nossa cruz. São Francisco Xavier é um verdadeiro amigo de Jesus. Vamos ver a vida dele e depois como ele pode nos ajudar a viver as tribulações da nossa vida, de família, epidemias. Viveu 46 anos, dos quais 11 em missão. Por este motivo, São Francisco Xavier pode ser considerado um verdadeiro gigante da evangelização. Ele conseguiu levar o Evangelho ao extremo oriente, adaptando com sabedoria ao caráter, à linguagem muito diferentes entre si. Nasceu em 1506 no castelo de Xavier, em Navarre, norte da Espanha, em uma família nobre. Aos 20 anos, vai a Paris para estudar na universidade e pronto para a carreira acadêmica, a vida dele mudou. De fato, durante os estudos, deu um passo na vida dele. Encontrou Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, e Pedro Fabre, com os quais se formou em teologia. O início das suas orações, sobretudo com Inácio, não foram fáceis, tanto que o próprio Loyola definiu Francisco o pedaço de massa mais difícil que amassou. O pedaço de massa mais difícil que amassou. Porém, a vocação missionária já havia penetrado o coração de Xavier e na primavera de 39
1539, participou da fundação da nova ordem religiosa, a Companhia de Jesus, chamada também Ordem dos Jesuítas. Depois se ordenou sacerdote em Veneza, na Itália. Francisco Xavier tinha um zelo missionário e uma criatividade missionária. Ao consagrar-se a Deus no apostolado, Francisco viajou no dia 7 de abril de 1541 para as Índias, na Ásia, ao pedido do Papa, que queria evangelizar essas novas terras. Ele viajou de Lisboa, no Portugal, até Goa, na Índia, e escolheu como casa o hospital da cidade de Goa e como cama dormir ao lado dos pacientes mais graves. Desde então, seu ministério foi dedicado precisamente à assistência dos últimos excluídos da sociedade, doentes, prisioneiros, escravos, menores abandonados. Para as crianças, Francisco inventou um novo método de ensino do catecismo. As pegava na rua, tocando um sino, e depois, ao reuni-las na igreja, traduziu os princípios da doutrina católica em versos e cantavam com as crianças, facilitando-lhes a aprendizagem. Esse catecismo contado para crianças é um modelo de criatividade missionária. Depois foi evangelizar pescadores de pérolas, numa outra parte da Índia. O povo de fé hindus se tornava inimigo deles, porque não aceitavam a pescaria que matavam os peixes. Porém, os pescadores locais se identificaram de pronto com o cristianismo, pois a nossa religião aceitava a sua profissão de pescadores. Eles se identificaram como os primeiros apóstolos de Jesus, que eram pescadores, e com um dos símbolos da nossa fé, que é o peixe. De fato, sabem que com as 5 letras da palavra peixe em grego, que se diz ictus, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, dá para confessar o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Francisco Xavier escreveu: a multidão de convertidos será tamanha, 10.000 em um mês, que muitas vezes meu braço doía de tanto batizar e até perdi a voz e a força para repetir o credo e os mandamentos da língua deles. Braço cansado por causa de batizar. Por isso, Francisco Xavier passou a ser chamado o apóstolo das Índias. Depois foi para o Japão. Apesar da pena de morte em vigor para quem administrasse o sacramento do batismo, o religioso conseguiu centenas de fiéis. Depois voltou para a Índia e chegou o sonho da China. A China é chamada o país do dragão, como uma nova terra de missão. E no momento de embarcar para Canton, na China, foi acometido por uma febre imprevista, extenuada pelo cansaço. Expirou docemente, sem reclamar, dizendo a Deus: em vós espero, Senhor, não me abandoneis para sempre. Faleceu em 3 de dezembro e foi canonizado depois, 8 anos depois, em 1622, pelo Papa Gregório. Como Francisco Xavier pode ajudar-nos a viver as provas de vida, de famílias, de trabalho, inseguranças, perseguições e outras crises, como a pandemia? Em primeiro, fazer tudo pela maior glória de Deus. As pequenas coisas, como pequenos passos de conversão, de fé, que ele viveu com Inácio em Paris, no início do caminho dele, como as grandes coisas, como evangelizar, batizar 10.000 pessoas em um mês.
Depois de se fazer tudo pela glória de Deus, a perseverança e a confiança em Deus. Não falava a língua dos povos que evangelizou, mas nunca desanimou, nunca desistiu. Trabalhou com intérpretes ou aprendia a língua local, como aprendeu o japonês. Que perseverança! No final da vida dele, na frente da China, com o coração partido, Francisco revelou: não podereis acreditar quanto fui perseguido em Malaca. Vou para as ilhas de Canton, na China, desamparados de todo humano favor. Confiava em Deus. Durante as viagens deles, atravessou numerosos perigos na Ásia, mas sempre ficou confiante em Deus, sabendo que arriscava a vida dele, o suplício, o cativeiro. Dizia: sem a permissão de Deus, os demônios não podem nada contra nós. Sem a permissão de Deus, os demônios nada podem contra nós. Em toda situação, nunca desanimou, confiou em Deus. E, enfim, o zelo e a criatividade missionárias, seja com o catecismo cantado para as crianças, seja para adaptar-se às populações de caráteres e línguas tão diferentes, nunca desistiu, sempre se adaptou. E vamos ouvir uma frase dele para medir um pouco esse zelo missionário. Percorremos as aldeias de neófitos. Não há ninguém que celebre para eles os sacramentos, ninguém que lhes ensine o símbolo, o Pai Nosso, a Ave Maria e os mandamentos de Deus. Ninguém sabe distinguir a sua direita da sua esquerda. À vista disso, como não podia sem culpa recusar pedido tanto santo, começando pelo testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o símbolo dos apóstolos, o Pai Nosso e o Ave Maria. Veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa, particularmente de Paris, e por toda a parte gritar como um louco. Oh, como é enorme o número dos que, excluídos do céu, por vossa culpa se precipitam no inferno. É uma frase de São Paulo. Podemos resumir a vida de Francisco Xavier: ai de mim se não evangelizar. Como conclusão e como oração, vamos ouvir de novo esse canto e pedir a intercessão de nosso amigo, o amigo de Jesus, para as nossas necessidades de proteção. São Francisco Xavier, grande amigo de Jesus, ajudai-nos nessa vida a carregar a nossa cruz. Afastai de nós doenças, São Francisco Xavier. Dai-nos força, dai-nos crença contra o mal que nos vier. Olha a cidade que é vossa, a terra de Santa Cruz. Dai que sempre ela possa consagrar-se a Jesus, e no culto a vós prestado ressoem altas preces as vozes do povo amado, que de vós nunca se esquece. São Francisco Xavier, grande amigo de Jesus, ajudai-nos nessa vida a carregar a nossa cruz.